Esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias, né? Médico, é isso que vai mudar o futuro da medicina. DeusaCast 16 no ar, o João Negromonte mais Bom uma dia. vez aqui para fazer um programa muito especial, hoje com convidadas especiais. Daqui a pouquinho a gente apresenta, porque no podcast Deusa 16 a gente tem um assunto muito legal para falar, João, que são as histórias envolvendo a cannabis medicinal. Mas já já a gente volta nesse assunto. Rapidinho então, falar aqui dos nossos patrocinadores, começando então pelo Smush, Então vamos lá, rapidinho o hoje. café que vai te despertar por um mundo de possibilidades. Fala aí, João. Pra quem não conhece ainda, o café Smush ele é um café feito com cogumelo juba de leão, que é um cogumelo que traz aí, que ele aumenta a sua atividade cerebral diária. Então, se você tá precisando aí de uma dose de atividade cerebral, a dica tá aqui, ó, cafés Smush. A gente tem também os shots, que são os cafés solúveis, né, que ajuda também na imunidade, na questão física da pessoa. E tem esse aqui, Leandro, que é o Mushroom Expresso, que é só colocar na maquininha e ter um delicioso café expresso. Que demais, hein? Ainda mais numa manhã fria de São Paulo, um Smush para despertar a sua atividade, trabalhar bem com foco, disposição, Smush para você. Rapidinho então aqui falando que o DeusaCast é um oferecimento da Sechá, uma plataforma voltada aí para o uso medicinal industrial da cannabis, e também a Medical Cannabis Fair, Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que já tem data marcada, dias 22, 23 e 24 de maio de 2025, e também o oferecimento da Sechá Academy, a escola de prescrição para você, profissional médico ou dentista que quer aprender a prescrever os produtos à base de cannabis com segurança. No dia 10 de agosto tem uma nova turma para dentistas, então você fique ligado aí, acesse aí o portal da Sechá Academy. Se você quiser também acessar o portal Sechá, sechá.com.br, lá você vai encontrar o banner para você ir direto para o site do Café Smush, e também Lembrando que tem desconto. todos os nossos produtos, e inclusive você lembrou muito bem, tem desconto aí especial para quem é seguidor do Sechá. Exatamente, 10% de desconto na plataforma Smush, o site é smush.shop. Entre lá, adquira seu café Smush e com o cupom SECHÁ você ganha 10% em todos os produtos, Leandro Maia. Lembrando também, você falou aí de Sechá Academy. Alternativa, o tratamento com cannabis no Brasil, ele cresce cerca, Leandro Maia, de 400% ao ano. Então, o médico que ainda não entrou ainda, não está prescrevendo os canabinoides, fique muito atento aí. A Sechá está contribuindo com a capacitação de vocês, tanto médicos quanto dentistas. E é legal, né, João, que além de ser uma questão de oportunidade de mercado, porque tem pouquíssimos médicos prescrevendo os produtos de cannabis no Brasil, mas também tem uma coisa que é muito importante, é levar saúde para as pessoas. Exato. A terapia canabinoide é uma alternativa que você pode levar saúde para várias pessoas, e é por isso que nós temos aqui hoje convidadas especiais. Esse programa tá ficando cada vez mais chique, viu, João Negromonte? Convidados de peso, eu diria, Leandro Maia. Apresentar então aqui rapidinho pra vocês, só sobrenome difícil, viu? Só pra dificultar a vida do apresentador. Trava-língua? Vamos lá. Joana Treptol, jornalista da Band, muito prazer ter você aqui. Falei certinho seu nome? Certinho, obrigada pelo convite. E Flávia Golop, Relações Públicas, paciente de cannabis, e vai bater um papo muito legal aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez a presença da Joana e a sua presença também aqui, viu, Flávia? Eu que agradeço. É um prazer ter vocês aqui. E esse podcast, João, essa conversa, você já vai começar já logo com a Duas primeira deusas, pergunta? eu diria, viu, Leandro? Duas Assina embaixo, deusas. perfeitamente. E a deusa da sabedoria, né? Ela que trouxe aí, que começou lá no Egito Antigo, né? Já dando sinais de que essa terapia poderia Exatamente. transformar a vida da humanidade, melhorando a qualidade de vida, tratando diversas patologias. E lá atrás, né? Quando hoje ainda a gente fala sobre cannabis e muita gente fica assim perdida, né? Ah, estamos falando de cannabis, que absurdo. Eu trabalho com cannabis. Você é traficante? Nossa, que absurdo e tal. Mas aí o Egito Antigo já mostrava pra gente que é uma medicina milenar e que pode transformar a vida das pessoas. João, vamos começar então o bate-papo então com essas deusas aqui no DeusaCast. Gente, ó, a gente quer falar aqui sobre as histórias e, João, pode fazer a sua primeira pergunta voltada para esse lado do paciente canábico.
Exatamente. Primeiramente, eu quero fazer minha primeira pergunta para Joana. Obrigado mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite para participar aqui do DeusaCast. E, Joana, para você como jornalista, como falar sobre cannabis? Qual as descobertas que você fez nas suas reportagens, na sua jornada aí, quando esse tema, digamos, explodiu no Brasil, né? Porque hoje se fala em todas as mídias, todo mundo tá falando, é cannabis, é STF, é Congresso Nacional, é pacientes tratando sobre o tema. Cada vez mais temos mais médicos, mais prescritores, mais pacientes também, mais associações, mais empresas entrando no setor. Como foi para você esse início de relação com o tema? Então, quando eu comecei a fazer a reportagem especial, fiz uma reportagem especial sobre cannabis medicinal, eu realmente mergulhei no assunto e eu era muito leiga. Ainda sou, mas era um pouquinho mais. Com vários assuntos, a gente pode falar de vários assuntos que são delicados para a sociedade. Quando você mergulha, você tem uma elucidação em relação a eles. Eu comecei a estudar, eu comecei a me aprofundar à medida em que eu fui fazendo as entrevistas. Eu comecei a entender realmente do que se tratava. Eu nunca tive uma cabeça fechada, nunca achei problemático, nunca tive nenhum tipo de pudor. Acho que todos os assuntos são assuntos passíveis de serem conversados, mas comecei a entender que cannabis é um assunto que deixa as pessoas com algum tipo de coceira, né? Algum tipo de medo. E que quando você traz informações, quando você traz números, quando você traz dados, quando você traz reportagens, livros, revistas, casos de pacientes, você torna a conversa muito mais fácil. Então, a gente não vê nenhum tipo de podcast falando sobre, sei lá, o poder anti-inflamatório do gengibre. Eu tomo chá de gengibre todos os dias porque eu tenho endometriose e me ajuda, né? Minha ginecologista falou isso e eu não vejo ninguém tendo que falar, tá bom, mas gengibre não é alucinógeno, não tem ali um poder alucinógeno. Não tem, mas cannabis pode não ter também, né? Tem, sim, se você quiser, quando o médico prescrever que precisa ter. Então, eu comecei a entender que é um assunto que passa quase que inteiramente pela pauta de valores e costumes. E aqui no Brasil, principalmente, quando a gente fala de países em desenvolvimento, tudo que envolve pauta de valor e costume é algo que tem um interesse muito grande, um interesse político, um interesse religioso muito grande. Então, se a gente conseguisse falar mais abertamente com as pessoas, a gente teria um acesso muito mais democrático. A gente não teria que fazer... Talvez faria um podcast com outro tipo de abordagem. Não a primeira pergunta, como é que foi pra você, né? Porque parece que a gente tá falando de algo muito... é um tema espinhoso, né? É um negócio muito difícil, criminoso. Sim. E não tem que ser assim, não deveria ser assim. Então, entrar nesse mundo me fez entender que é algo que convém para muita gente que não seja democratizado. E a gente precisa falar, sem nenhum tipo de pudor, de uma planta que é milenar, de algo que ajuda, que inclusive até pode salvar vidas, né? Eu conversei com vários médicos, não é que a cannabis, do ponto de vista medicinal, vá tirar uma doença de alguém, né? Vá mitigar uma doença, mas pode salvar vidas no sentido de diminuir ou quase zerar sintomas. Então a gente precisa falar disso mais abertamente para que não seja um espanto quando você leva o assunto para a mesa, que não seja uma vergonha. Perfeito. Perfeitamente. E eu acho que um exemplo muito claro de tudo que a Joana falou é a Flávia, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história, sua relação com a cannabis, como que ela entra na sua vida. Na verdade, o meu marido era médico e depois da Covid foi diagnosticado com Alzheimer. E todos os amigos dele, todo mundo meio que contra, tá? E eu não, eu fui estudar, eu fui ver, tá? E ele foi medicado, sim. Tá? Quando se descobriu, desculpa te interromper, Flávia, quando vocês descobriram esse Alzheimer no seu marido, a cannabis já era uma alternativa que vocês já tinham em mente aqui? Olha, aqui no Brasil, não, na verdade a minha irmã foi fazer uma viagem para a Europa e estava estava em Portugal, em Lisboa, conheceu uma moça que tinha uma loja de produtos à base de cannabis, e justamente ela foi pesquisar, ela abriu essa loja por causa do pai dela, que tinha Alzheimer. E ela contou para minha irmã a história dela com o pai,
Minha irmã ligou para mim, falou, Flávia, olha, e o que é que você acha e tal? Eu falei, olha, Cláudia, eu vou falar com os médicos dele, porque eu também não queria me responsabilizar. Falei com o neurocirurgião, o neuroclínico, falei com... ninguém tem muita informação. Existe um preconceito muito grande ainda no meio. Sim. Já o psiquiatra que estava cuidando dele, que é um amigão nosso, tá? Que é chefe, inclusive, do HC, chegou e disse, Flávia, não vejo problema nenhum em usar. Minha irmã trouxe e nós passamos a usar. E eu senti uma melhora. Sabe? Ele veio a falecer 1 ano e pouco depois, mas não do Alzheimer, tá? E aí eu mergulhei numa depressão muito grande e foi quando eu comecei a tomar o full espectro, tá? Para depressão. Por quê? Porque eu comecei com medicamentos, tá? Que o psiquiatra passou. E os medicamentos que nós temos hoje para depressão causam efeito colateral terríveis, principalmente para mulher. Ganho de peso, um monte de coisa, tá? Aí ele falou, não, vamos, você quer tentar? Porque eu falei com ele, falei, doutor, eu quero tentar, então vamos tentar. Aí ele foi tirando, tá? Os antidepressivos, tarja preta, e eu fui tomando o full espectro, toda noite e tal. E graças a Deus eu tive uma melhora muito grande, significativa. E depois, assim, eu conheci várias pessoas nesse tempo agora que fazem uso desse medicamento e que estão muito bem. Tá? Para fibromialgia, para todos. Aí o meu médico passou, ele falou, olha, eu vou passar um contato da Canicol. Sim. Tá? Porque ainda existe um problema para trazer. Você tem que ter autorização da Anvisa. Então, eu tive a Canicol que me orientou. Tá? E, graças a Deus, hoje eu estou bem. E dentro desse aspecto que você abordou, fala um pouquinho, né, sobre o tipo de medicamento que você utiliza, se é um medicamento, um produto importado, como você mencionou. Conta um pouquinho para as pessoas, porque assim, para que as pessoas possam entender também as diferentes formas de acesso à terapia canabinoide, né? Hoje você pode comprar na farmácia, pode comprar através da associação e também pode trazer os produtos importados, como a senhora menciona, né? Estou falando das possibilidades, né? Fala um pouquinho do caso da senhora, por que você importou, qual que é a necessidade, a formulação, algo específico? Porque os medicamentos daqui, que estão em farmácia, o que eu soube é que não condiz com o que está escrito. Tá? Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a Canicol traz dos Estados Unidos para mim, tá? E chega na minha casa. Agora, o médico passa a prescrição, eu encaminho essa prescrição médica para a Canicol manda para a Anvisa, e aí o medicamento chega na minha casa. Mas dizem, eu não sei, que eu não sou, que os importados realmente são sérios. Os que estão aqui ainda não são. Não dá para afirmar assim, essas coisas assim. Não dá para afirmar, mas dizem que a dosagem que colocam na caixa não é a mesma. O que muda, na verdade, só para a gente dar um panorama aqui para os nossos telespectadores. Não sei se é verdade, tá? É o seguinte, os produtos que estão na farmácia hoje já são, acho que 33 produtos aprovados pela Anvisa para serem comercializados em farmácias de todo o Brasil. É que eles têm uma quantidade de canabinoides por ml baixa. Baixa, muito baixa. Então, eles chegam aí a cerca de 200 miligramas por ml de canabinoides. Enquanto produtos importados, a gente acha até 6 mil, 10 mil miligramas por ml. Isso é uma diferença que, às vezes, muitos pacientes necessitam dessa dosagem maior de canabinoides, justamente para tratar doenças mais severas, principalmente o Alzheimer, o Parkinson, esclerose múltipla, esse tipo de doença. Convulsões, às vezes necessita de medicamentos mais fortes, que só tem fora do Brasil. Principalmente uma dosagem maior de THC, né? Eu mesma, eu sou uma pessoa altamente resistente a medicamentos. Não é qualquer coisa que me derruba. Tá vendo? Então, o seu organismo já tá... O meu organismo. Então, eu tenho que tomar um maior. Por quê? Porque, por exemplo, pessoas que tomam 2, 3 gotinhas, para mim não faz efeito. Hoje você toma quantos? 10.
5 de manhã, 5 da noite? Tipo É isso mesmo. E me fala uma coisa, você falou que você tomava outros tipos de antidepressivos, Tomei. etc. Você ainda toma esses medicamentos? Não, eu tomava o Torreste e tomava a quetiapina. Quetiapina? É, Caramba. E você desmamou Tarja desses preta. dois medicamentos? E hoje você só toma cannabis? só toma cannabis. E o que você notou dessa diferença na sua vida para qualidade de vida, bem-estar? Olha, Quais eu foram as maiores- acordava mal, eu acordava sonolenta, eu não conseguia fazer nada de manhã, tá? E com ele, não. Com ele, por exemplo, eu tomo 5 gotas de manhã, tomo 5 à noite, eu passo o dia super bem, não tenho sonolência, voltei a fazer atividade física que eu tinha Legal. parado, tá? E toco a minha vida normal. Joana, é muito legal ouvir a Flávia falando e nessa série de reportagens que você participou na Band, trazendo histórias, né, sobre a cannabis medicinal, você entrevistou vários profissionais e vários pacientes também. Queria entender de você o seu olhar quando você começou a conhecer essas histórias de pacientes, que você começou a ver como que a cannabis poderia e transformou a vida dessas pessoas, né? Como é que foi para você esse choque talvez de realidade ou conhecer essa realidade? Para mim foi muito transformador, porque no primeiro momento eu não conseguia entender de fato como é que um mesmo medicamento serve para tanta coisa, né? E parece até mandinga, parece que é uma simpatia, mas não. Quando você passa a entender que a gente, dentro do nosso corpo, a gente tem um sistema que precisa, para funcionar melhor, precisa dos compostos compostos, da cannabis, exatamente. que é o sistema do canabinoide, né? que a gente Endocannabinoide, tem. Isso, né? Sistema endocannabinoide, Você passa a entender realmente como é que faz toda essa diferença. A Flávia falando, porque eu não acordava tão bem quando eu tomava os antidepressivos. Quando a gente está falando de remédios tarja preta, a gente está falando de químicos, né? A gente está falando de componentes muito fortes para o nosso organismo. Quando a gente fala de cannabis, a gente fala de algo que já é produzido pelo nosso organismo. Então, é muito óbvio essa diferença no nosso corpo. Quando você passa a ver a quantidade, o leque de possibilidades, a gente fala de pessoas com dores, a gente fala de pessoas com depressão, a gente fala de pessoas com síndromes severíssimas, casos raríssimos, e a gente fala de situações que realmente mudam não só o estado de alguém, mas mudam toda uma família. Sim. Então você entra dentro da casa de uma pessoa que tem uma criança, que tem uma filha, que tem um neto, que tem um problema muito grave de saúde, você escuta a história e a partir do momento, é que nem a nossa história da humanidade, a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. As pessoas têm antes da cannabis e depois da cannabis. E eu vi casos de pessoas que, se tivessem tido acesso antes à cannabis medicinal, a qualidade de vida da criança, a qualidade de vida da família estaria muito melhor hoje em dia. Então, a gente vê o poder que o preconceito tem no sentido de reprimir famílias inteiras, sociedades inteiras. E qual foi a história que mais impressionou, mais te emocionou? Conta pra gente. Ai, são tantas, não tem como você escolher uma, mas é que quando você vê as crianças e a diferença das crianças, né? Teve uma menina que, na verdade, são 2 irmãs. As 2 irmãs têm problemas sérios de saúde. Uma tem autismo e outra tem a paralisia cerebral. Uma família super humilde, uma família evangélica, uma família muito religiosa, e elas são gêmeas, essas 2 meninas. Uma delas não falava, a autista não falava, não se desenvolvia, e a outra realmente tem uma questão muito, muito delicada, a paralisia cerebral, ela nem tinha começado a andar ainda, as 2 com 8 anos. A partir do momento em que elas começam a tomar cannabis, elas começam a mudar completamente o comportamento delas. Então, durante a entrevista, a menina que tem autismo, que ela não gostava de socializar, não gostava de falar com pessoas, não gostava de ter contato. A mãe me falou isso, falou que ela era muito agressiva, que ela mordia as pessoas com violência. E durante a entrevista, a gente começou a conversar, a fazer desenho junta. No final, ela já estava me abraçando, me beijando. E a mãe falou, isso daqui há um ano não seria possível, porque ela ia estar violenta neste ambiente. E a outra irmã já estava começando a andar. Também entrevistei uma senhora
com Alzheimer há 83 anos. Quem cuida dela é filha dela. Então, a filha, a gente sabe que... A gente conhece, pelo menos, história de quem cuida de idoso. É muito difícil. Muito difícil. E a senhora com Alzheimer, ela começou a melhorar. É claro que a gente não fala de uma regressão para um estado inicial da Sim, doença. A gente fala de uma melhora de sintomas. Então, ela não comia mais, não tinha apetite, voltou a comer, voltou a ficar mais forte, voltou a ficar com mais vontade de sair, viver, ver, conversar. A gente chegou na casa dela, a equipe inteira, ela não teve nenhum tipo de reação negativa, estava feliz da vida, fazendo os desenhos, fazendo as atividades. Então, são múltiplas histórias que você conhece, que você vê, principalmente se a gente puder resumir, né, em uma palavra, uma expressão, é a melhora da qualidade de vida. E de tantas situações diferentes, você vê todas melhorando. E a Joana falou um negócio muito interessante, eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista, porque assim, a família também é paciente de um paciente canábico, né? Por exemplo, como foi quando você começou a tratar o seu marido que tinha Alzheimer? Qual que é o impacto, assim, na vida de uma família? Olha, é terrível quando é diagnosticado. Outra coisa, você vê uma pessoa que era uma pessoa brilhante, de repente, tá? Não conseguir mais fazer nada, tá? Tipo assim, você... Ai, vamos pra fisioterapia. Aí a pessoa se veste com pijama, em vez de se vestir com agasalho, de ginástica. Quer dizer, você... começou a ter alucinações, ver coisas que não existia. Não é que, por exemplo, o uso vá curar do medicamento à base de cannabis, mas melhora. Porque, por exemplo, a partir do momento que ele começou a tomar, essas coisas pararam de existir. Então, tipo assim, ele tinha a dimensão das coisas, ele parou de ter essas alucinações, de trocar os dias da semana. Flávia, me conta como que foi assim os primeiros sintomas? Como vocês perceberam que tinha algo estranho acontecendo ali? Nós estávamos casados já há 26 anos, então você conhece muito bem a pessoa. Eu comecei a perceber que ele estava aqui conversando, tal, daqui a pouco ele... Se perdia. Como se tivesse desligado. Que interessante. Questão de segundos, uma coisa muito rápida, mas você percebia, tá? E aí eu comecei a perceber outra coisa. Uma das coisas também, ele parou de comer. Ele perdeu 20 e tantos quilos. Isso em quanto tempo? Em um ano. Nossa. Tá? E aí, com o medicamento, ele voltou a ter apetite. Foi o que ela disse, ele começou a comer novamente. Tá? E nesse processo todo, o quanto isso afetou você? Em que momento que você começou a perceber assim, olha, a minha saúde também está ficando debilitada? Afetou muito, porque assim, eu abri mão, parei de fazer tudo, atividade física, tudo, para ficar com ele. Porque, por exemplo, eu não tinha segurança de deixar ele sair. Então, eu levava, eu ia buscar. Tá? Tudo ficou assim, porque você não sabe, ele podia sair, de repente ser pego por um assaltante ou qualquer coisa assim. Então, você tem que estar realmente do lado 24 horas. Porque volta a ser um bebê. Os cuidados são redobrados, né, nessa fase. Volta a ser um bebê, tá? Que precisa de você para tudo. Até uma coisa que as pessoas não têm dimensão é que você precisa tomar muito cuidado com a alimentação deles. Eu imagino. Porque o comando do cérebro, o cérebro que comanda as atividades todas nossas, né? Inclusive mastigar, a hora de engolir. E eles perdem um pouco isso, porque o cérebro passa a não É importante informar. a gente explicar também aqui que o Alzheimer, ele é um desligamento das sinapses, que é o nome da ligação entre um neurônio e outro. Então, todo mundo vai ter isso ao longo da sua vida com o envelhecimento. Você vai perdendo sinapses, que são essas ligações, e com isso o neurônio, quando ele se desliga por completo, ele desligou. A cannabis, principalmente o CBD, isso que me explicou foi um neurocientista chamado Steve Herring. Ele é um brasileiro muito, muito foda. E ele estava me explicando, ele falou que o CBD, principalmente o canabidiol, ele se liga à sinapse e evita que esse desligamento aconteça. Por isso que ele é bom para quem tem problemas neurológicos, principalmente Alzheimer, Parkinson, que acontece esse tipo de
degeneração das sinapses, das ligações neurais. E você percebeu que com a cannabis as respostas melhoraram para alimentação? Como é que foi? Ele começou a ficar mais atento, melhorou muito, tá? A qualidade de vida dele, tá? O apetite, uma série de coisas foi que eu percebi. Lógico, foi o que todos os médicos disseram para mim, não cura, gente. Não é que simplesmente você vai tomar o canabidiol e você vai ficar... Não, porque o dano ao cérebro já foi causado. Sim. O que você pode é retardar, tá? Porque, por exemplo, ele fez tomografia, já estava com placas brancas no cérebro, tá? Que é quando, né? Justamente. Então, é um processo muito doloroso para quem está do lado. Muito, 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 muito. E no seu ponto de vista, assim, para as pessoas que ainda não entendem, né? Tem até um certo tipo de preconceito. A gente falou muito sobre isso, né? Hoje aqui, sobre preconceito. Existe. Você que teve toda essa experiência, qual que é a sua mensagem para essas pessoas? Porque, assim, a gente vê pelo seu relato que a cannabis, ela trouxe uma nova perspectiva de vida para você e também ajudou no processo do seu marido que estava ficando cada vez mais debilitado pela doença. Ou seja, não trouxe a cura, mas pelo menos melhorou a qualidade de vida dele nos últimos anos, né? Foi isso mesmo, tá? Eu acho que a pessoa não tem que ter preconceito, tá? Tem que procurar um médico, sim, tem que... porque você precisa saber a dosagem, você precisa ter conhecimento, mas eu acho que tem que tomar sim, porque realmente, por exemplo, ajuda muito, muito mesmo. Então tem que tomar sim. Eu vivi muitos preconceitos dos médicos. Sério? Conta pra gente. Sério, em relação ao meu marido, de amigos dele. Porque, na verdade, as pessoas que começaram a tratá-lo eram pessoas, tá, que eram do círculo de amizade. Tá? E as pessoas tinham preconceito. Ah, mas ninguém tem... Não existe estudo científico, não existe... Gente... Não custa tentar, mal não vai fazer. Se não melhor, que foi o caso do psiquiatra. O psiquiatra falou, Flávia, se não melhorar, não vai atrapalhar em nada, não custa tentar. Tente sim, vamos tentar sim. Que legal. E você teve, né, Joana, uma história com a cannabis, né, de paciente por um determinado momento aí da sua vida. Conta pra gente como é que foi. Sim, antes mesmo de fazer a reportagem, antes de mergulhar nesse mundo, eu tomei durante uma época muito em função de picos de ansiedade. Acho que a gente não pode falar de crise de pânico, porque não chegou a acontecer de fato. Eu tive momentos muito, muito graves assim durante o trabalho, no período da pandemia, de chegar ao estúdio e não conseguir ler o teleprompter, não conseguir ler o que estava escrito. Questão de ansiedade, enfim, coisa que eu consegui depois tratar na terapia, me aprofundei na terapia, mas eu usei o cannabis durante um período para me ajudar nesse sentido, para me ajudar a ter maior qualidade de vida nesse período turbulento. Então, antes mesmo de eu fazer a reportagem, eu já tinha usado e já sabia que poderia ajudar e melhorar a qualidade de vida. Claro, quando a gente fala de uma pessoa minimamente saudável, a gente fala de um impacto que é diferente quando eu vou lá e conheço as histórias de pessoas que têm problemas e realmente você vê uma solução gigantesca. Mas na proporção devida, é exatamente igual. Você sofreu... Desculpa te interromper. Não, só rapidinho, só nessa sequência que você falou aí, porque assim, você falou sobre uma questão que você não conseguia ler o TP. E eu acho que profissionalmente, para um jornalista, que você faz ao vivo, você está na apresentação, ou você vai gravar uma passagem também, você não conseguir ter esse controle emocional, imagino que para um jornalista deva atrapalhar demais uma carreira profissional. Em algum momento você entendeu que aquela crise iria te prejudicar profissionalmente? Porque eu acho que é muito difícil para um jornalista. Eu me lembro da primeira vez que eu fiz o link com o Rodrigo Salomão, eu estava tão nervoso que eu entrei todo empolgado assim, e eu tremia, as minhas pernas abaixo da cintura tremiam. E não era um pico de ansiedade, mas não era uma questão crônica. Aí eu cheguei assim, no Brasil Urgente, né, tal. Olá, muito boa tarde, Rodrigos. Nunca tinha chamado ele de Rodrigos na vida. Né? Então, assim, foi ansiedade. Então, eu queria saber de você
Profissionalmente, se em algum momento você percebeu que você estava ficando prejudicada por conta da crise de ansiedade. Ah, com certeza. Por isso que eu quis encontrar uma solução o mais rápido possível. Não dá pra você começar uma entrevista, começar um jornal ao vivo e ter aquela sensação de que você não vai conseguir executar uma tarefa básica, que é ler algo que tá na tua frente, né? É uma coisa que eu faço todo santo dia e o meu corpo travou. Então, eu entendi logo naquele momento que a solução tinha que ser rápida. Eu não podia ter preconceito, não podia ter problema, nem com terapia, nem com psicólogo, nem com psiquiatra, se fosse necessário. E engraçado, eu estava ouvindo você falar, Flávia, durante o período em que eu usei a cannabis de forma medicinal, o óleo, eu tive contato com algumas pessoas, falei sobre isso, e uma delas me perguntou se eu não toparia ir logo para um ansiolítico, né? Para tomar alguma coisa que realmente fizesse efeito. E é uma inversão de valores. Como é que você, num primeiro momento, oferece algo que é de uso controlado, que você precisa ter uma super autorização, que a gente está falando de coisas diferentes. Aqui no Brasil, para você ter acesso ao óleo de cannabis, você precisa ter uma autorização por conta da Anvisa, né? São autorizações diferentes. Para você usar um remédio tarja preta, né, que é uma coisa super cuidadosa, você já partiu para a última hipótese. Por que você não começa com algo mais leve, né? Algo que pode te ajudar. Fitoterápico. Que vem direto da planta. Ele não é algo que é feito em laboratório, digamos assim. Entendeu? Você já parte para a última opção. Como não faz sentido nenhum médico te falar isso. Vamos começar com calma, né? Enfim. E você sofreu algum tipo de preconceito por parte de amigos, familiares, quando você falou assim, pessoal, tô tomando óleo de cannabis? Preconceito, eu acho que você sempre é questionado por pessoas que não se sentem à vontade com o assunto. Preconceito, eu não sofri, mas eu fui questionada. Como assim? Isso não te deixa lesada, mas é maconha, e não sei o que lá, tem poucos estudos. Mas tudo bem, acho que todas as questões e as perguntas são válidas, porque são o início de uma conversa, né? Mas fazendo reportagem, entrando no assunto a fundo, tendo meu nome associado a uma reportagem especial da Band de cannabis, aí sim eu sofri preconceito, porque as pessoas te mandam mensagem, claro, chamam de maconheira. Da mesma forma que se você vai lá e você fala a favor do aborto, te chamam de assassina de bebê. Já recebi várias mensagens. Mas eu não ligo, porque são assuntos que a gente precisa tratar. Se quiser me chamar de maconheira, eu não fumo maconha, mas pode me chamar à vontade, eu não ligo. Você liga se é uma coisa que te ofende, pode me chamar do que for. Eu quero e eu vou usar a minha visibilidade, a minha voz para falar de assuntos que ajudam outras pessoas. Pode ser uma única pessoa. Pode ser a Carmosina que trabalha comigo e que me viu chegar em casa com uma folhinha de maconha, porque eu fui em Franca. Qual é a associação de Franca? Me ajuda. Flor da Vida. Flor da Vida. Trouxe, né, uma plantinha que, inclusive, a gente associa a plantinha, né, essa plantinha aqui, a maconha em si, mas a plantinha não é nada. Você pode levá-la com você, porque não é, de fato... folha não tem canabinoides. Exatamente, não é nada. E ela viu chegando em casa e falou, como assim? Que é isso? Eu falei, não, Carmosina, deixa eu te explicar, deixa eu te contar. E ela achou o máximo. Se eu conseguir impactar a vida de uma pessoa, pra mim já é suficiente. Eu te perguntei essa questão do preconceito porque, recentemente, o STF fez um julgamento que descriminalizou, é importante frisar isso, tá, pessoal? Descriminalizou, ele não liberou, tá, o uso de drogas. Ele descriminalizou o porte de maconha, de cannabis, e colocou uma quantidade que é 40 gramas ou 6 pés de plantas fêmeas. Isso aí tá gerando uma certa confusão no meio, principalmente na mídia. Eu já vi a grande mídia colocando assim, STF libera a maconha, e não é bem por esse caminho, tá? Mas, em contrapartida, houve a resposta do Congresso Nacional. O Pacheco, que é o presidente do Senado, já se manifestou falando que não concorda com essa aprovação, com essa descriminalização por parte do STF. E, dito isso, o Senado tramita no Senado uma PEC, que é a PEC 45, que pode voltar a criminalizar o porte de drogas no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso?
Bom, eu acho. Você falou sobre preconceito e eu fiquei reticente ao responder, porque é o seguinte: eu não sofro preconceito. Quando você é questionado, se te mandam uma mensagem hostil e tudo mais, eu acho que eu não posso usar a palavra preconceito, que uma pessoa que diferente de mim, que é preta, da favela, da comunidade, que é, de fato, marginalizada, sofre preconceito. Então, se hoje eu fosse pega com um cigarro de maconha, eu não iria sofrer o que essa pessoa vai sofrer. Então, eu não gosto de usar a palavra preconceito em relação a mim. Eu sou questionada, posso ser questionada, mas também eu tenho muito mais facilidade de responder e ter a liberdade de resposta, conseguir responder de fato, do que uma pessoa que sempre foi marginalizada, né? Então, eu acho que a questão é essa. Eu acho que a gente tem um grande problema, que é um problema de saúde pública. Se a gente quer falar de droga, a gente tem que falar de droga de forma geral. A gente não pode ser tão hipócrita nesse sentido. A gente tem que falar sobre os problemas, o acesso às drogas. Então, vamos falar de tudo. Vamos colocar na mesa, vamos trazer especialistas, vamos fazer mais estudos, vamos trazer dinheiro para o Brasil para incentivar estudos. O problema é falta de estudo, o problema é falta de pesquisa, então vamos incentivar a pesquisa. Mas não só em relação à maconha, vamos incentivar a pesquisa em relação a tudo. Como Exato. É que a gente faria se houvesse uma liberação total das drogas aqui no país? Como é que a gente faria para, se necessário, reabilitar um usuário? Como é que a gente faria para trazer de volta para a sociedade uma pessoa que se perdeu nas drogas? Mas quando a gente for estudar, quando a gente for mergulhar no assunto maconha e cannabis, a gente vai entender que não é isso que acontece. Mas pode ser porta de entrada para outras drogas. Então vamos estudar sobre isso, vamos entender sobre isso, vamos colocar limites, vamos transformar esse assunto num assunto de fato democrático e num assunto importante para todos. Porque tem uma importância diferente para a política, tem uma importância diferente para a igreja, tem uma importância diferente para os pacientes. E uma coisa que eu aprendi fazendo reportagem sobre o uso medicinal da cannabis é, a partir do momento em que você tem uma única opção para salvar a sua filha, o seu filho, a sua mãe, você não vai pensar se vão te taxar de traficante, se vão te prender. Se a minha mãe precisar de cannabis hoje estiver criminalizado o uso, eu vou fazer o possível e o impossível para trazer. Seja importando ilegalmente, seja indo na boca de fumo, seja o que for. Então, a gente precisa, a gente vai atrás. O político, quando ele for precisar, ele vai atrás. Mas nesse caso ele não precisa, então ele não consegue pensar nessa posição. Mas se precisar, ele vai atrás e vai mudar a cabeça dele. Como a mãe das duas meninas gêmeas é evangélica, ela continua sendo, ela diz que continua sendo, apesar de não frequentar mais a igreja, porque dá cannabis para as filhas. Caramba. E ela tinha uma visão completamente deturpada. Ela colocou a filha mais velha para fora de casa, quando a filha mais velha trouxe a sugestão de usar cannabis com as duas irmãs gêmeas mais novas. E depois, num desespero total, ela não conseguia dormir, ela não tinha vida. Eram 8 crises por noite das duas filhas. Então, nem ela nem o marido davam conta de segurar as duas filhas. Ela falou, vou usar. Usou e a vida dela melhorou e mudou completamente. Então, essa é uma questão realmente de acesso à informação. Eu acho que todo jornalista tem um pouquinho de antropólogo, né? E porque está em contato direto com as pessoas, está ouvindo histórias, percebendo comportamentos e tal. E aí, dentro dessa ideia, Joana, eu queria saber de você, nessa sua experiência de reportagem, por que você acha que ainda é tão difícil tratar alguns assuntos? Desde a parte de você colocar na mídia, que a gente sabe, editorialmente, existe muita preocupação de como é que vai repercutir, se isso vai afetar ou não a credibilidade do veículo de informação. E também tem a questão social das pessoas, né? Você mencionou esse caso aí relacionado a uma mulher que frequentava uma igreja e, dependendo aí desse momento, ela acabou ficando com a sua relação estremecida com a igreja. Não sabemos aí quais foram as razões e os motivos. Mas por que você acha que ainda é tão difícil na sociedade brasileira tratar alguns assuntos que deveriam ser tratados com naturalidade? Eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade que é muito baseada em costumes religiosos, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade hipócrita, é uma sociedade que a igreja manda num extremo, só ter relações sexuais para engravidar. Então você não poderia, se você está na igreja, você não pode usar camisinha.
Mas, em compensação, é compreensível se o marido for ter um caso fora do casamento. Não é tão, né, apto de pena assim, ou de punição assim. Tudo é muito, muito hipócrita na nossa sociedade, eu acho. Eu acho que nos falta abrir a cabeça. Eu acho que a gente precisa falar de muitos assuntos com mais tranquilidade, com mais... com menos pudor, seja sexo, seja drogas, seja as relações pessoais, seja saúde mental. A gente começou a falar de saúde mental recentemente. Mas por quê? Por que as pessoas não podiam falar daquilo que sentiam, daquilo que passavam na sua intimidade dentro de casa? Mas por que é tão... Por que tem tanto pudor? Eu acho que é uma questão religiosa desde sempre. A sociedade brasileira tem isso. Tem muitos países que têm uma cabeça mais aberta, que têm menos... as entranhas ligadas a igrejas e tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem muito. Então, para mim, é o principal motivo. Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu acredito muito em Deus. Eu falo de Deus todos os dias, eu falo para as pessoas... sempre que eu me despeço, falo vai com Deus, fica com Deus, para absolutamente todo mundo, mas eu não acredito que o meu Deus seja um Deus que pune as pessoas dessa forma. O meu Deus, ele não vai punir alguém pelo uso da maconha e vai deixar de punir porque matou. Não, eu acho que a gente tem um único Deus que é um Deus de fraternidade, de amor, de compaixão, de conhecimento, de desenvolvimento. A gente precisa se desenvolver. Com esse tipo de mentalidade tacanha, né, pequena, a gente não vai conseguir se desenvolver. Do ponto de vista da mídia, te respondendo, Leandro, eu acho que quanto mais a gente falar abertamente, quanto mais a gente tiver vozes que nos norteiam e que nos mostram que o caminho é ser aberto, transparente, como, por exemplo, na Band a gente teve o Boechat, que é um gênio, acho que a gente não pode falar do Boechat no passado, ele é um gênio, o Boechat falava de depressão hemorroida. Ele não tinha problema em falar que ele tinha que operar a hemorroida dele. Yeah. Ele não tinha problema em fazer um textão e falar, eu tenho depressão. E ele não tinha problema em botar o dedo na ferida, em falar a opinião dele. Tem um vídeo muito famoso do Boechat falando sobre vândalos, que ele não considera vandalismo se você está quebrando tudo para resolver um problema social. E a gente tem aí um gênio que nos norteou. Continua norteando, apesar de não estar mais com a gente. E eu acho que outras pessoas vão surgir nesse sentido. São pessoas corajosas, são pessoas à frente do seu tempo, são pessoas desprendidas, né, de medo de ser julgada. E eu acho que a gente vai vendo cada vez mais isso surgir nessas novas gerações que vêm com uma cabeça aberta, que vêm com essa cabeça de querer agregar ao mundo e não pesar. Você falou do Boechat. Tem um episódio muito interessante dele que prova que ele era uma pessoa à frente do tempo dele, de mente aberta, porque o Boechat ele era ateu, né? Só que ele pediu pro Caio Fábio fazer o casamento dele. Então o Caio Fábio falou assim para ele: Boechat, você não é ateu? Como você quer um pastor evangélico que eu faça o seu casamento? Eu não acredito em Deus, mas em você eu acredito. Ele falou... Não, até arrepia, cara, muito, porque assim, mas isso mostra, o que mostra que eu vejo, assim, pegando desse lado, assim, do pensamento, né? Que por mais que ele fosse ateu, ele não se negava a ouvir sobre religião, sobre o que o pastor tinha a dizer, porque se ele disse, ele estava aberto a isso, né? Eu acredito em você, eu não acredito em Deus, mas em você eu acredito. Então, ele estava aberto. Acho que as pessoas precisam se abrir, mas né? Nesse sentido, quando a gente fala vamos falar sobre maconha aqui, vamos falar sobre cannabis, quando a gente fala sobre isso, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de humildade para ouvir a oposição. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de humildade para ouvir as pessoas que são contra. Então, você vai lá e você fala, olha, eu uso cannabis medicinal. E a pessoa fala, nossa, que horror, você sabia que a maconha... Tudo bem, qual é o problema? Vamos ouvir. Aí esse é o seu argumento? Putz, eu não tenho resposta para esse argumento. Vou te ouvir, vou para casa, vou estudar, depois eu vou formar uma resposta. Pode ser que eu mude minha opinião, pode ser que eu não mude, pode ser que eu amplie meu conhecimento, mas o importante é o diálogo. Tem assuntos que a gente renega, que a gente não quer ouvir, que a gente fecha as portas. Como é que a gente vai evoluir dessa forma? Eu acho que sem oposição não há desenvolvimento. Não há. Se tiver tudo bem sempre, não, tá tudo bem, nada muda. Se alguém chegar e for oposto ao seu pensamento, aí as coisas começam a se desenvolver. Para ambos os lados, inclusive. Porque as duas pessoas que estão nesse debate vai começar a pensar. Vai colocar a cabeça para trabalhar. Isso é muito importante. E a gente falou sobre... a hora que você estava falando, estava procurando aqui. Eu acho que não é exatamente esse versículo aqui, mas eu estava vendo uma entrevista esses dias
acho que foi não me lembro a rádio que eu estava ouvindo, e a pessoa citou esse texto bíblico, né? Não foi exatamente esse, mas tem uma passagem aqui no livro de Gênesis que diz o seguinte: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Ou seja, biblicamente está dizendo aqui que Deus colocou todas as ervas, todas as árvores, todos os frutos, tudo aquilo que dá semente para que fosse mantimento para a humanidade. Então, acho que tudo que é produzido pela terra a gente pode utilizar. E eu acho que a Flávia tem um episódio legal, se você quiser comentar, mas sem também citar o nome da pessoa, que era uma pessoa resistente que depois de um tempo você encontrou com essa pessoa, ela estava utilizando. Você chegou a comentar no comecinho. Foi isso Não mesmo. precisa citar o nome da pessoa, mas Tá. como é que foi esse episódio? Ele tinha fibromialgia. Era um médico, né? Tinha fibromialgia e nós comentamos com ele isso e ele, não, eu prefiro, vou ficar, eu estou fazendo físio, estou fazendo não sei o quê e tal, mas depois ele realmente começou a tomar e disse que a vida dele melhorou 100%. Ou seja, era um Com o médico uso, que tinha preconceito. Mas o preconceito existe, olha, em tudo, tá? Por exemplo, o meu marido batalhou, foi para o Supremo e tal, para que as mulheres, tá, grávidas de feto anencéfalo tivesse a decisão de ou continuar ou interromper. Por quê? Porque uma mulher só podia interromper uma gestação dessa se fosse autorizada por um juiz. Ou seja, e para um juiz autorizar, levava às vezes 3, 4 meses. E essa mulher estava com feto anencéfalo. Tá? E às vezes, quando não tinha condições, tinha que ficar os 9 meses para a criança nascer morta. É um absurdo. Não, Isso é um absurdo, muito gente. Difícil, é muito E difícil. graças a Deus, na época, o Marco Aurélio, tá? O ministro, ajudou muito meu marido e foi aprovada uma lei, tá? Que a mulher poderia interromper sem autorização, tá? Só com o relatório médico. Parece, eu não sei, há pouco tempo eu ouvi dizendo que eles estavam para revogar isso por causa da igreja evangélica. Bancada da Bíblia. Sendo que o Estado deveria ser laico. O Estado na verdade, Deveria. né? Deveria ser. Se Pela diz laico, Constituição. né? Se diz laico, Se mas diz, mas temos é o que uma a bancada evangélica aí no evangélica. nosso Congresso. Mas é que a Joana falou, as leis, a sociedade, a política, ela é um reflexo da população, né? A população pensa desse jeito, né? Eu acho que quando você tem contato com pessoas todos os dias da forma que, pelo menos, eu tenho, você vê que são coisas que são intrínsecas, que estão na nossa educação, que estão enraizadas, que nos são impostas direto ou indiretamente. Mas quando a gente passa a valorizar mais os nossos próprios valores, então a gente precisa ter verdades universais mais que dizem respeito a cuidar do próximo, a respeitar a opinião do próximo, a respeitar os mais velhos, a ouvir quem veio antes da gente, a estudar. Eu acho que a gente passa a ter uma sociedade que consegue se nortear melhor. Acho que falta um pouco isso. A gente precisa de pessoas mais próximas aos seus próprios valores, a serem transparentes, enfim, procurarem conhecimento, para que as próximas gerações tenham mais espaço para se desenvolver, que sejam menos cortadas, né? Que tenham as asinhas menos cortadas e sejam mais impulsionadas a voarem, a descobrirem, enfim, explorarem um mundo novo. Eu acho que a gente precisa seguir mais o Deus do Novo Testamento, não o Deus do Antigo Testamento, que era punitivo. Que você fazia um erro, ele você tinha que pagar. As pessoas que diziam sobre Exato. Deus, Exato. sobre Exato. Deus punitivo, Quem né? escreveu a Bíblia? Porque assim, às vezes Deus vai porque assim, Gabriel, quanto tempo você vai dar mais pra gente que o papo tá bom, vai? Você quer, Mais 5 minutinhos? 5 5 minutos? Em Tá relação bom. a Deus, né? Eu digo sempre, todos os apóstolos eram analfabetos. Fala no microfone, que é importante. Então, eu questiono um pouco. Olha, eu fui criada na religião católica a vida toda. E eu questiono, sempre questionei isso. Como que eles poderiam escrever ou ter alguma... Porque todos os apóstolos eram analfabetos, tá? Menos Lucas.
Lucas era médico. Era médico. E não era judeu, né? Porque o resto todos eram. Ou seja, 11 eram os 12 apóstolos, os 11 eram judeus, tirando só Lucas. Tá? Quem que escreveu? Se todo mundo era analfabeto. Na verdade, a Bíblia foi escrita na Idade Média, muito depois, e pelo homem. Exatamente. Rodrigo Silva. Eis o mistério da fé. Você Rodrigo entendeu? Silva tem que vir aqui. Eis o e eu- mistério eu da fé. acho- não, e eu questiono assim, eu digo, gente, o Deus, por exemplo, eu, mãe, você quer o que pro seu filho? Tudo de melhor. Sim. Ao contrário, eu acho que a gente quer tudo mesmo. Então você vai punir um filho seu? Então é isso, Deus vai punir seus filhos? Sim, É isso que Deus quer? quer. Punir você Punir. pelos seus erros? É, ou eu te acolher e te Então, amar? por exemplo, você tem uma criança dentro da sua casa que tem não sei quantas convulsões por dia, tá? Você sabe que as convulsões vão danificar o cérebro, Sim. tá? E você vai deixar? Ou Mesmo você vai havendo procurar, alternativas, né? ou você vai procurar ajuda, porque já foi comprovado, tá? Eu tive naquela Abrace, Sim. na Paraíba, em Campina Grande, tá? Onde você vê o caso de crianças que tomam e param de ter convulsões. Então você vai deixar de ajudar o teu filho porque Deus não quer? Não vai nem Deus, nem a lei. Nem a lei. Gente, isso não existe. Não são... É uma coisa que não dá. Você veja, o nosso governador de São Paulo, ele tem um sobrinho que tem convulsões. Direto. Tá? E ele mesmo falou. Isso foi dito por ele, que a irmã Dá o Tá. canabidiol, né? dá o canabidiol pro sobrinho. Mas aí que tá, a gente não precisa, não pode ser essa relação. Só quando a pessoa tem alguém que sofre Exatamente. perto, vai permitir. Não pode ser não, assim. Você tem que pensar No todo. todo, exatamente. Mas é isso que a gente tem que fazer, agradecer às mães que possibilitaram Seus que filhos. essa luta fosse para A frente. cannabis Porque medicinal deve muitas mães. Né? deve muito às mães, porque oração de mãe Não tem coisa tem- melhor. abre né? porta de céu, abre porta do é Congresso, o único, gente, é oração o de único mãe. amor incondicional. É, É exatamente. por isso que eu questiono um pouco Deus. Sabe, gente? Porque É. o amor de uma mãe ou de um pai para um filho é incondicional. É. Mas é que tá, a gente acho que talvez tenha que questionar Deus, né? De forma alguma querendo contrapor a sua fala, mas assim, uma coisa talvez é o que Deus de fato falou. Falou. Outra coisa É é, o que o homem, Que o homem o que o homem interpreta. diz que Deus falou. Deus falou. Sei lá, a gente está vivendo alguns momentos que a gente vê hoje a internet, que ela dá espaço para muitos pastores, muitos muito preparados para ocupar o cargo que ocupa, mas outros muito despreparados. Isso vale né? para tudo, né? Vale para tudo, né? Pra Vale tudo para na tudo. vida. Só que daí essa mensagem chega, Joana, para as pessoas Deturpada. deturpada, distorcida. Por isso é que a gente não pode ter pudor para falar de assuntos importantes. Por isso que a gente tem que falar de todos os assuntos com toda a liberdade possível. Temos que trazer conhecimento, informação. Temos que ser abertos. Temos que ser transparentes. Quando a conversa acontece assim, a gente vai para frente, né? A gente pode chegar à conclusão de que esse assunto realmente é melhor a gente Ou não chegar a conclusão nenhuma. não ir E pra tá frente tudo com bem, ele, né? tá tudo bem. Mas vamos conversar, vamos explicar o que é cannabis, vamos explicar o que é um estupro, vamos explicar o que é assédio, o que é abuso, o que é aborto. Vamos explicar, porque no momento em que a gente não sabia nada disso, a gente vivia numa escuridão. Hoje em dia a gente tem acesso à luz, a gente tem acesso ao conhecimento. Vamos explicar que é para as crianças que vêm depois da gente viverem numa sociedade com mais acesso, melhor, né? Para poderem escolher. Não o contrário, a gente não pode dar passos para trás, vamos para frente. E assim, uma provocação para quem é criacionista. Se a gente está falando de uma planta, ela foi criada por Deus. Então, por que Deus não quer... Será que a pessoa cannabis era a planta utilize. proibida? De Adão e Entendeu? Eva, né? Eles fumaram um lá e foram expulsos do paraíso? Acho que era maçã. Mas você vê, eu acho que é uma provocação interessante, né? Pra gente pensar assim em relação a isso. Porque esse assunto que a gente está tendo aqui, João, ele é muito importante porque muitas pessoas, muitos políticos, eles tomam decisões
baseadas nesse ponto de vista desinformado, de você entender que Deus não quer, isso pode fazer mal. E a gente vê as repercussões nas redes sociais, as pessoas falando e usando o nome de Deus. Mas é isso que a gente depois vê. A gente vai ver um pouquinho mais sobre esse político, né? E a gente vai ver que tem filho fora do casamento, que traiu, que bateu, que machucou, que mentiu, que roubou. Que Deus vai punir primeiro uma planta e depois esse tipo de pecado. Não quem existe. tá buscando saúde, né? Não existe. Gente, infelizmente o Gabriel não quer que essa conversa continue. Isso é censura, tá, Tá tendo Gabriel? um parto ali, cara. Só porque Ele a gente maluco. começou a entrar em assuntos espinhosos, você quer cortar o podcast? É isso? Tá censurando, tá vendo? Tá Brincadeira. A gente precisa terminar. Que Nosso pena. tempo acabou. Igual o Eu tinha um programa monte de do Jô. pergunta ainda. Mas vamos convidá-las novamente para vir Boa. aqui. Eu acho que tem muito assunto pra gente falar. Joana, também muito obrigado pela gentileza de ter vindo. Obrigada, Flávia, eu. muito bom ouvir a sua história, saber o quanto a cannabis ela fez a diferença na sua vida. E é isso, né? Vamos encerrar aqui rapidinho, João, pra gente poder entregar o estúdio. Exatamente. Como o Leandro falou, agradecer. Muito obrigado a vocês mais uma vez por ter aceitado o convite da Seixá. O que a gente falou aqui hoje é muito, muito importante e relevante, que a Joana falou muito bem. A informação ela é essencial para mudança, para abrir a cabeça das pessoas. E é isso que o Seixá tem feito, né, Leandro? A gente está levando informação com responsabilidade, com credibilidade. A Joana também faz isso muito bem. Parabéns, inclusive, Obrigada. pelo seu trabalho. E é isso, pessoal. Mais um DesaCast. Inclusive, joga no YouTube lá a série de reportagens que a Band fez Muito sobre legal, cannabis medicinal. muito legal. Um trabalho incrível, sensacional. Desculpa aí, João, só para E curta, compartilhe, comenta, manda para os seus amigos, para os seus familiares. Vamos educar a nossa sociedade, que é isso que a gente está precisando. Muito obrigado. É isso aí, gratidão. Até o próximo DeusaCast. Valeu.